Viu que na aula anterior a gente pode usar a instrução for, ou a palavra reservada for no JavaScript para criar estruturas de repetição e pegar o mesmo bloco de código e repetir aquele bloco mais de uma vez. Só que além do for, existe uma segunda estrutura de controle de repetição chamada while, e é isso que a gente vai ver nessa aula de hoje. Então vamos lá no VS Code e aqui vamos pegar o mesmo exemplo que a gente pegou na aula anterior, ou seja, eu quero, por exemplo, repetir o console log ah, um certo número de vezes. Vou até entrar aqui na pasta da aula 09. Ok? Então, se eu quero, a gente viu como faz isso com for, mas a gente pode fazer isso com while. E com while é um pouquinho diferente, porque ah, o while ele vai usar só uma condição. Ele não vai ter aquela questão de criar uma variável de controle, incrementar aquilo. Aquilo que vai fazer é a própria pessoa, o próprio programador no código. Por exemplo, eu vou ter aqui que while, vou dizer que rep menor ou igual a 5. Então, vou pegar só essa parte aqui e vai ser isso que vai definir como o meu loop vai funcionar. Então, você vai ver que agora eu que tenho dentro do meu código e primeiro, fora do loop, criar essa variável wrap e vou começar ela com o valor 1. E dentro do meu código, eu vou ter que atualizar, dentro do meu bloco, eu vou ter que atualizar o valor de wrap. É assim que o loop com o while vai funcionar. Você vai precisar indicar dentro do código, como dentro do seu bloco do while, como aquele valor vai ser atualizado. E você vai ter que também iniciar aquela variável constante antes do while. Eu vim aqui usar o index.js. Novamente eu vou ter esse código sendo repetido 5 vezes. Então, similar ao exemplo que a gente fez anteriormente, vamos transformar isso aqui numa função. Então, eu vou criar uma function chamada de repetição com while vezes, e aí um número de vezes que eu vou passar aqui, chamada x. E aí o bloco de código vai ser esse mesmo while. Só que aí eu vou fazer o seguinte, vou botar essa variável de controle aqui dentro. Certo? Então, o x, que é meu limite, vamos chamar aqui de limite em vez de x. Eu vou dizer que enquanto o número de repetições for menor que o menor ou igual ao limite, eu imprimo uma mensagem e somo mais um ao valor. Lembre que esse mais é o equivalente a eu fazer isso daqui. Wrap recebe wrap mais um. Certo? Eu poderia colocar essa variável aqui fora da minha função. Mas por questão de escopo, como a gente viu nas aulas anteriores, eu prefiro ter a minha variável de controle junto do meu loop dentro da mesma função, já que isso daqui cria um escopo. Então, por questões de organização, eu prefiro ter minha variável wrap aqui dentro e não fora, porque se eu tiver ela aqui fora, qualquer outro código pode alterar essa variável wrap. Mas como ela está aqui dentro desse escopo, apenas o que está nesse escopo vai conseguir ver e alterar o valor de wrap, que é o que eu quero, que é justamente que o meu while, o meu laço loop usando while, altere o valor de wrap. Isso é uma boa prática. Sempre tenha, se você tiver variáveis, sempre coloque ela o mais próximo possível em questão de escopo com relação a onde ela está sendo utilizada. Eu uso ela aqui no while, uso ela dentro do while, então eu vou definir ela aqui. Eu não posso definir ela aqui dentro dessa forma, porque caso contrário, primeiramente seria executado o while, e aí ele indicar que wrap não existe, porque ele está definido aqui dentro. Então eu tenho que tirar ele daqui, ele tem que vir aqui para fora, no mesmo nível do while. Então, tipo, eu sempre tenho que definir uma variável, uma constante, antes de usar ela. Caso contrário, vai retornar um erro dizendo que aquela variável não existe. Então vamos executar aqui esse código. Na verdade, eu tenho que chamar essa função agora, na verdade. Só criei ela, então eu vou dizer que vou chamar essa função 5 vezes. Então, apagar isso daqui, reiniciar o console. Ok, temos o Hello World sendo exibido 5 vezes. Vamos exibir isso 100 vezes. Então, volta aqui 100 vezes. Vamos fazer o mesmo que a gente fez no exemplo anterior, que é usar um condicional para, na última repetição, eu exibir e dizer que aquela era a última repetição. Então, eu vou dizer que if, na verdade, deixa eu colocar aqui isso daqui antes. E aí eu já atualizei o valor de wrap. Voltar aqui. E aí vamos novamente aqui adicionar
uma condição if para na última execução do meu código eu exibir aquela é a última repetição. Então eu venho aqui e faço if wrap igual a limite. Eu vou exibir aqui console.log última repetição. Vamos executar isso daqui usando a função repetindo 100 vezes. Então venho aqui e antes da última repetição eu tenho essa frase última repetição e aí eu mostro a centésima repetição, que nesse caso é a última. Novamente, se eu executar isso daqui com 200 repetições, o código é o mesmo. Agora note o seguinte, vamos usar uma outra palavra reservada que ela serve para você interromper loops ou estruturas de repetição, como é o caso do for, como é o caso do while, e ela vai meio que interromper imediatamente aquela repetição, e por mais que a sua condição para aquele laço se repetir continue sendo verdade, não importa. Aquilo vai interromper, não importando qual condição você tem, tanto no while quanto aqui no for. E essa palavra é a palavra break. E a gente vai fazer o seguinte, eu vou dizer aqui que se, por exemplo, o limite, o número de repetições for maior que 50, eu quero interromper esse laço e não executar mais. Então, por mais que eu defina um limite de, por exemplo, 200 repetições, ele vai parar em 50. Então, vamos fazer isso. Vamos colocar um console.log aqui para indicar terminando, interrompendo o loop, na verdade, que é uma interrupção. Interrompendo loop em 50 repetições. E aí eu uso a palavra break. Você vai ver que agora, ao invés de executar até 200, contar até 200, esse código ele vai ir até 50 e vai parar. Certo? Na verdade aqui eu estou dizendo que wrap é maior que 50, então quando o wrap for 51, ele já não vai mais executar, ele vai contar até 50. Vamos ver isso na prática. E aí temos que, por mais que eu rode com 200 repetições, eu coloquei um break, aquilo vai interromper e em 50 repetições vai parar. Uma outra forma, como a gente está usando aqui funções, uma outra forma de fazer essa interrupção é colocando um return. Mas aqui essa interrupção ela não tem nada a ver com o while, ela tem a ver com a função. Ela vai interromper a nível dessa função aqui. Quando eu faço um break, se por exemplo eu tiver um console log aqui após o meu while, por exemplo, console log terminando repetições. Então, vou executar isso daqui com o break. Você vai ver que esse console log vai ser executado. Eu vim aqui, node. Você vai ver que ele interrompe, porque eu coloquei um limite de 50 repetições. E aí ele termina o while, por causa do break que eu coloquei. Só que aí ele continua a minha função, porque a função não acabou ainda. Só que se eu colocar, ao invés do break, um return, isso vai encerrar não só o while, vai encerrar minha função como um todo. Então, esse console log aqui do final, ele não vai ser executado porque eu estou retornando a minha função. Um return, ele sempre acaba com a função imediatamente e retorna o valor que você quer retornar. Aqui eu não estou retornando nada. Então, se eu tentar capturar o valor da função repetição com while vezes alguma coisa, não vai me retornar nada. Por exemplo, vou colocar aqui const resultado igual, e aí eu vou dar um console.log no resultado da minha função. Vai ver que não vai retornar nada, não vai imprimir esse terminando repetições, mas vai mostrar esse interrompendo o loop em 50 repetições, porque isso daqui está antes do meu return. Vim aqui e executar a minha função, você vai ver que ela não vai até 200, que é o valor que eu coloquei aqui, ela vai até 50, por causa dessa condição aqui, e ela interrompe totalmente o restante da execução da minha função, ou seja, não mostra esse terminando repetições, não tem isso aqui, porque ao invés de um break que para apenas o meu loop, ou for ou while, o return ele para a minha função como um todo. Isso daqui só funciona, esse return só funciona porque isso daqui é uma função. Na verdade, isso daqui tudo é uma função.
E, como eu falei novamente, eu não estou retornando nada. Eu só estou dizendo que retorne, mas não estou dando nenhum valor. Não retorno true, não retorno false, não retorno um string ou um número, nem nada. Eu só retorno nada. Então, quando eu não dou nenhum valor, nada aquilo, eu especifico como undefined. Mas eu posso retornar nulo. E aí, a minha função, em vez de mostrar undefined, vai mostrar nulo como resultado. Lembre disso, que o nulo é quando eu defino que algo é vazio. O undefined é quando eu não defino nada e ali ele tem um undefined. Então veja aqui essa diferença. E agora, sobre repetições, agora é isso. A gente tem tanto loop quanto o while. Preferencialmente, eu particularmente uso muito mais o for do que o while. O while eu uso em casos muito específicos. Mas em projetos reais, nenhuma das duas formas, na verdade, a gente usa com tanta frequência assim no JavaScript. Em outras linguagens, o for também é muito utilizado, mais do que o while. Mas eu vou mostrar nas aulas seguintes outras formas de fazer isso que a gente vê em projetos reais com JavaScript. Então fica ligado nas próximas aulas. Mas não esquece, antes de avançar para a próxima aula, lista de exercícios aqui embaixo, faz os exercícios, entende bem o conceito do while, parece muito com for, tem algumas diferenças. Entenda isso antes de passar para as próximas aulas. Tá joia? A gente se vê, então, no próximo vídeo. Até mais.